Estava com muita expectativa para esse tempo e a minha oração é que o Senhor continue a efetuar aquilo que Ele já começou. E eu gostaria muito de compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe a mão sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, e irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. O tema da palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite é família em desespero. Família em desespero. Nós havíamos programado como corpo pastoral que no mês de maio estaríamos falando sobre família. E durante essa semana, conversando com muitas pessoas, recebendo muitos WhatsApps, consultas, eu tenho percebido que a pandemia tem gerado alguns efeitos colaterais, não só na economia, não só nas famílias, por causa de todas as dificuldades que ela tem trazido, mas também no emocional das pessoas. E não foram poucas as vezes que eu já tive que conversar com pessoas que estão à beira do desespero. E a tendência é que esse fenômeno aumente.
à medida que as coisas não melhoram, à medida que isso melhore, mas que venham outras consequências relacionadas à economia, que vai afetar diretamente as famílias no seu sustento, eu acredito que o desespero é algo que vai fazer parte da nossa caminhada aí por algum tempo. Então, Deus colocou no meu coração uma palavra para encorajar o seu coração. A palavra esperança vem da raiz latim spes, que significa esperança. Mas também vem de uma outra palavra em latim, que é esperare, que significa esperar. Quando se coloca o prefixo de, você está dizendo que você está deixando de ter esperança, ou deixando de esperar. Mas eu achei uma outra ideia, que eu acredito vai fixar na sua memória, assim como fixou na minha. Dizem que desesperança é você pegar a esperança e convidá-la para caminhar com você numa longa jornada. Você chama a esperança e diz: esperança, follow me, dê a mão, vamos caminhar juntos nessa estrada. E você começa a caminhar com a esperança, de mãos dadas. E aí os perigos, as dificuldades, as frustrações vêm, mas você está ali firme com a esperança. De repente você dá uma reclamada, de repente você se sente um pouco abatido, mas você está na jornada, você está no trânsito, você está com a esperança. Você está comigo? Está caminhando com a esperança, estão andando. Vêm os espinhos da estrada, vêm as pedras, vêm os rumores, vêm os barulhos, vêm os terrores, vêm as sombras, e você olha para a esperança, mas você está de mão dadas com ela. Mas chega um momento de tantos perigos, de tantas dificuldades, de tantas crises, de tantos barulhos, de tantos ruídos, que você toma uma decisão no meio dessa jornada. Você diz: eu não quero mais caminhar com você. Fique aí. Não quero mais caminhar com você. Não quero mais estar de mão dadas com você. Eu vou continuar a minha trajetória sem você. Dizem que quando a gente toma essa atitude de soltar as mãos da esperança na jornada da vida, nós estamos agora trilhando o caminho do desespero. Desespero é você trilhar um caminho, o trânsito da vida, deixando a esperança para trás. E o desespero tem um sentido muito interessante, porque quem não anda com esperança anda em aflição, anda em angústia, anda irritado, anda enfurecido. Desespero caracteriza-se por uma situação de transtorno, de descontrole emocional, de perturbação, de abatimento profundo. E é uma situação onde o indivíduo não consegue encontrar a solução para os seus problemas. É uma situação onde a gente não consegue ver luz adiante. E o desespero vai tomando a nossa vida, vai fazendo com que a gente comece a olhar para as opções e diga: mas agora eu já não tenho mais opções. Você quer olhar para as portas, mas já não vê mais portas. Você quer olhar para as alternativas, mas já não encontra mais alternativas. E aí, diante desse sentimento do trânsito, de falta de opção, de alternativas, de medo, de transtorno, de descontrole, de perturbação, você é acometido pelo desespero, que toma, de uma forma muito peculiar, uma parte da sua vida e da minha vida, que é a nossa imaginação, a nossa mente. O pior lugar para o desespero é a imaginação, é a mente, mas é o lugar onde ele mais gosta de estar, é na sua mente. Há um texto de um filósofo dinamarquês que eu gosto bastante, um filósofo dinamarquês cristão, e por isso eu gosto de citá-lo, chamado Søren Kierkegaard. E Kierkegaard escreveu um enxerto chamado O Desespero Humano. E Kierkegaard vai dizer que a origem do desespero está na nossa imaginação. E a única maneira de você vencer o desespero na sua imaginação é você marcar uma reunião com Deus e concentrar a sua mente nele. Não tem como, na visão de Kierkegaard, você vencer o desespero ou eu vencer o desespero, a não ser numa reunião de intimidade com o Pai, focando todas as nossas energias emocionais nele.
Ele diz mais, ele diz que todos nós, de uma certa forma, somos desesperados. E o conselho que ele nos dá é que, para se vencer o desespero, é preciso morrer para algumas coisas do mundo. Aliás, ele diz mais, diz que é preciso morrer para o mundo. E aí, como assim morrer para o mundo? Morrer para essas aflições, para essas angústias, para esses terrores, para esses ruídos da caminhada que querem fazer a gente deixar a esperança para trás e caminhar sozinho. Para Kierkegaard, a única maneira da gente vencer o desespero é tomando um remédio. E é muito interessante que ele diz que o remédio para a sua imaginação, para a sua mente, tem um nome: Jesus. Parece óbvio, mas o remédio que cura a imaginação do desespero é Jesus tomando toda a sua mente. Há um corinho, e eu vou me mencionar assim como corinho, porque isso faz tempo, hein? Um cântico que a gente cantava a capela nas reuniões de oração, lá no início da década de 80, mais ou menos, onde a gente dizia assim: Espírito, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. E aí ele diz algumas áreas da nossa vida: o meu pensar. Nós precisamos pedir para que Jesus venha conduzir a nossa imaginação, a nossa capacidade de pensar. E a única maneira de se vencer o desespero é na mente controlada por Jesus. E se tem uma coisa que tem acontecido com muita gente nesses dias, elas estão sendo muito afetadas, as que não estão doentes dessa enfermidade ou de outra, é na imaginação. A nossa mente, o subconsciente coletivo, está afetado pelo excesso de informações negativas, por toda a crise que a gente está vivendo, e o desespero, o medo, a angústia, a incerteza está na mente de muita gente que diz que confia em Deus. Por isso é preciso morrer para isso e nascer na mente para Jesus, numa reunião com Ele, para que esta mente seja guiada, conduzida pelo Espírito. Nós precisamos olhar para Jesus na imaginação e ter a convicção de que Jesus é aquele que faz o impossível acontecer. Parece uma frase óbvia, parece inclusive um jargão evangélico, mas eu não estou fazendo uso dessa expressão com essa ênfase. Eu vou fazer o uso dessa expressão balizado, por exemplo, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 até o versículo 41, quando Jesus está no mar com os seus discípulos e vem uma grande tempestade sobre aquele barco, e no meio daquelas ondas revoltas, e no meio daquele barulho da tempestade, e no meio do desespero dos discípulos que dizem assim: Mestre, não se te dá, não se importa que a gente está morrendo ou que morramos, como é que o Senhor pode estar dormindo? E Jesus então faz o impossível acontecer. Jesus se levanta, olha para a tempestade e diz: aquiete-se, acalme-se, emudeça-se. E naquele momento o impossível acontece, as águas ficam calmas. Vou usar, por exemplo, a figura, para fortalecer essa expressão que eu disse, de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 20, que é o início do capítulo que nós lemos, quando Jesus pega um jovem que foi excluído da sua família, que foi excluído da sociedade por estar possuído por demônios, por uma grande quantidade de demônios, e Jesus então entra nessa família em desespero, nesse pai em desespero, nesta casa em desespero, e Jesus então liberta este moço de todas as opressões e prisões espirituais. O impossível acontece no meio da história. Eu vou falar de Jairo e da sua filha, mas no meio da história, eu fiz questão de ler o texto todo, entra uma intrusa, uma mulher anônima, que é percebida pelo toque, uma mulher que tem 12 anos de uma enfermidade intensa, que já está pobre, que já está abandonada, que já está excluída, que já está ferida emocionalmente, e Jesus olha para ela e diz assim: filha, a tua fé te curou. O impossível acontece quando Jesus ressuscita essa menina, filha deste religioso, desse mestre da sinagoga. Então, uma das coisas que eu quero que você entenda, e não entenda como um jargão de pastor ou evangélico, quando a gente diz que
quando Jesus age, o impossível acontece. Quando Jesus intervém, o impossível acontece. Eu quero que você se aproprie desta palavra, crendo no que as Escrituras dizem, crendo nas experiências que pessoas tiveram com Jesus e que mudaram a jornada. Por isso, numa família em desespero, nós precisamos entender 3 lições que eu quero compartilhar com você nessa noite. Você está comigo? Primeira lição que você precisa entender para uma família em desespero é que a razão do seu desespero deve ser o caminho que te leve até Jesus. A razão do seu desespero deve ser o caminho que leve você até Jesus. Versículo 35 de nós lemos, aliás, me desculpe, vamos voltar aqui, versículo de número 22. Nós vemos aqui. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. O desespero de Jairo, o senso de urgência, toda a crise da sua imaginação, e eu imagino, eu sou pai, se você é pai e mãe, eu quero que você imagine ter um filho nessa situação, nessa circunstância. Este pai desesperado cria um caminho a partir do seu desespero para o encontro com Jesus. Jairo tinha uma causa urgente. Este homem não era um homem qualquer, ele era o líder religioso da sua época. Era um homem que talvez deve ter feito todas as campanhas de oração e jejum que a lei e os profetas diziam, enquanto a sua filha estava enferma, adoecida e piorando. Mas o texto diz que a sua filha de 12 anos estava à beira da morte. Todos os recursos de Jairo haviam chegado ao fim. Ele então vai até Jesus e faz do seu desespero o trânsito para a sua esperança. E certa vez eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes, uma voz profética na nossa nação, achei muito interessante quando ele estava falando sobre sofrimento, e ele disse o seguinte, que o sofrimento muitas vezes pavimenta a estrada que nos leva até os pés do Senhor. É o sofrimento. C.S. Lewis vai falar muito sobre sofrimento, daquele livro dele maravilhoso, O Problema do Sofrimento, e ele diz que o sofrimento ele amplifica a voz de Deus aos nossos ouvidos, é um megafone de Deus mostrando que Ele cuida de cada um de nós. Alguém disse que a aflição é frequentemente a voz de Deus, querendo nos ensinar. E muitas vezes a gente pode fazer das aflições do desespero fontes de bênção, ladrilhos que nos levem ou nos levam até Jesus. Jairo crê que só Jesus pode curar a sua filha. No versículo 23, ele reconhece que Jesus é um profeta, porque essa designação de ir até a filha e tocá-la, impor as mãos, era uma das coisas que a lei dizia sobre alguém enfermo. Se um sacerdote, se um profeta fosse até o enfermo e tocasse, orasse, ungisse, essa pessoa seria curada. Embora Jairo fosse um líder religioso, embora ele tivesse no seu network, vamos dizer assim, de relacionamentos dentro da sinagoga, pessoas religiosas, ninguém pôde resolver o problema da sua filha. Então ele, vendo esse Jesus, que é um homem diferente, que é um homem controverso na visão dos religiosos, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, ele vê em Jesus o caminho da sua esperança. Ele confia que Jesus é a esperança para a sua grande angústia e desespero. E uma das coisas que a gente precisa entender nesse tempo onde o desespero está aí tomando a nossa mente, é que nós precisamos fazer desse sentimento de medo,
de pânico, de angústia, o caminho que nos leva até Jesus e não o contrário. Não o contrário da razão da desesperança, de que é dizer para a esperança, você está andando com ela e dizer, não, agora fica aí, que eu quero caminhar sem você. Você não está me ajudando, as coisas só estão piorando, as coisas só estão ficando cada vez mais difíceis. Em tempos de crise, em tempos como este que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer do nosso medo, da nossa angústia, da nossa crise, o caminho que nos leve até Jesus. Não construa caminhos alternativos, paralelos, não construa atalhos, caminhe no caminho que te leva à esperança, e esse caminho é Jesus. Nesse tempo onde se fala tantas coisas, nesse tempo onde a gente tem tantos dados, nesse tempo onde o medo nos toma, nós precisamos olhar para o Senhor e ir até Ele, fixando o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé, como diz o autor aos Hebreus. Nós não podemos titubear, Jesus é a razão da nossa esperança. O desespero levou Jairo a se expor quando ele foi até Jesus. E como eu disse, quem é esse Jesus? Jesus é um homem de credibilidade, se você olhar para o resultado das coisas que ele traz. Jesus cumpre a lei, Jesus é um homem bom, Jesus demonstra compaixão e amor para os excluídos, Jesus tem palavras de esperança para os desesperançados, Jesus toca nos enfermos e eles são curados. O ministério de Jesus é um ministério profético de cura, porém, é um ministério que confronta o status quo da sua religião. E os religiosos da sua época, dos quais Jairo fazia parte, eles olhavam para Jesus com desdém, olhavam para Jesus como uma ameaça, olhavam para Jesus como um homem que estava corrompendo, um infrator da lei e da ordem. Eles olham para Jesus quase como um anarquista. E Jesus, então, diante do contexto religioso, ele é muito mal visto. Jairo é líder de uma sinagoga. Jairo é o chefe de uma sinagoga. Jairo representa esse grupo. Mas Jairo precisou vencer essas barreiras. Ele precisou colocar tudo isso de lado, inclusive a sua posição, para ir até Jesus. Será que, muitas vezes, o desespero está sobre a nossa vida porque nós não estamos dispostos a abrir mão de algumas barreiras que nós criamos na nossa mente, na nossa história, nas nossas ideias, que estão nos impedindo, no desespero, de irmos até Jesus? Jairo coloca a sua posição religiosa, sua condição socioeconômica de lado e ele vai até Jesus. Ele vai. Ele não se importa com o que vem. Não se preocupa com a sua reputação. Aliás, uma das coisas que eu tenho aprendido para de fato experimentarmos o poder de estar na presença de Jesus, é que a gente precisa, às vezes, se despedir de uma reputação que a gente preza tanto. Até porque Jesus não está preocupado com a nossa reputação, Jesus está preocupado com o nosso caráter. E esse ele conhece melhor do que nós mesmos. Esse ele conhece melhor do que nós mesmos. Jairo entendeu que os filhos dos religiosos ficavam doentes, os filhos dos mais ricos ficavam doentes, e estes também poderiam morrer. Há um autor que eu gosto muito, um livro grosso ele escreveu, que tive a oportunidade de ler, chamado J.C. Riley, chamado Santidade. Recomendo esse livro, fantástico. Mas Riley vai dizer que a morte vem aos casebres, vem aos palácios, vem aos chefes e aos servos, aos ricos e aos pobres. E aí ele vai dizer mais. Somente o céu,
ou somente no céu, a morte não pode entrar. Então, quando o céu está em mim, quando eu estou com o céu na mente, no coração, essa morte, ela já está vencida. Na mente, pela fé. Você está me entendendo? E o que nós estamos vivendo nesses dias, queridos? O que nós estamos vivendo com essa pandemia? Nós estamos vendo a morte chegando aos casebres, nós estamos vendo a morte chegando aos palácios, nós estamos vendo a morte chegando aos patrões, aos empresários, nós estamos vendo a morte chegar aos empregados, os mais simples empregados, nós estamos vendo a morte chegar aos ricos, nós estamos vendo a morte chegar aos pobres. Essa pandemia já não é mais uma questão de classe social, econômica, religiosa. Chega a pessoa mais crente que a gente conhece e a pessoa mais descrente que a gente conhece. E é por isso que em tempos como estes, nós precisamos ir até Jesus, para colocar diante dele a razão do nosso desespero. Jairo precisou tomar uma decisão. A minha reputação ou a minha fé? Aquilo que vão pensar de mim ou a minha fé? Muito se tem dito por aí, eu sofro esse tipo de bullying, né? Pastor sofre bastante bullying, sabiam disso ou não? Bem-vindo, pastor Valdemar, está começando agora, vai sofrer muito bullying ainda. Mas, por exemplo, quando nós dizemos que no meio de tudo isso Jesus pode trazer a cura, que Jesus pode trazer a paz, que Jesus pode mudar todo este quadro, muitos vão dizer, estes são fanáticos. Quando nós estamos aqui pregando a palavra e não fazendo lá em casa, tendo esse trânsito, alguns dizem assim, mas por que você está saindo de casa? Você está louco? Você é fanático. Mas entre a minha reputação e a minha fé, eu fico com a minha fé. Porque eu creio que no caminho dos perigos, o desespero pode ser vencido pela esperança. E eu creio que Jesus é a razão pela qual toda e qualquer situação mais grave, mais difícil, mais complicada, mais impossível de ser resolvida, Ele pode resolver. Insolúvel, Ele pode resolver. Por isso, entre a sua fé e a sua reputação, fique com a sua fé. Continue crendo que Jesus pode dar um fim em tudo isso. Continue profetizando a cura sobre as nações. Continue profetizando a cura sobre os enfermos. Continue profetizando a cura sobre os sistemas políticos e econômicos. Continue profetizando a cura sobre qualquer tipo de enfermidade, não somente essa, porque Jesus pode mudar tudo isso. Entre a sua reputação e a sua fé, fique com a sua fé. O desespero de Jairo o levou até os pés de Jesus. Jairo se humilhou, diz o texto no versículo 22, que ele foi até Jesus e ele se prostrou aos seus pés. E eu achei isso muito lindo, esse texto é muito conhecido. Mas eu estava lendo algo que alguém disse e eu achei isso sensacional. Ele disse, os pés de Jesus são os lugares mais altos que você pode chegar na sua vida. Os lugares mais altos da sua relação com Deus são os pés de Jesus. Mas ele disse mais. Ele disse que não são só os lugares mais altos ou o lugar mais elevado, é o lugar mais nobre. Porque isso significa entrega, submissão, rendição, reconhecimento, humilhação. E uma das coisas que nós precisamos fazer é estar aos pés de Jesus. Eu fico pensando, e eu quero compartilhar aqui algumas coisas que passam pela minha cabeça, lá na eternidade. E a gente tem pensado bastante sobre a eternidade nesses dias. E uma das coisas que eu disse para o Senhor e tenho dito, Senhor, se lá na eternidade, pelos bilhões ou trilhões, ou seja qual for o número de milênios que o Senhor quiser me dar, eu gostaria de passar, quem sabe, 1 trilhão de milênios aos seus pés. Só aos seus pés.
esses pés que caminharam por toda parte, fazendo bem, esses pés que caminharam para o Calvário para trazer a minha redenção, esses pés que foram feridos pelos meus pecados para me trazer salvação, esses pés empoeirados, com cicatrizes, esses pés, me dê 1 trilhão de milênios, apenas nos teus pés. E Jairo vai até este lugar, ele se encontra neste ambiente de entrega, de submissão. Este chefe, este religioso, cai aos pés daquele que é o Senhor dos Senhores. Porque ele crê que Jesus é o único que pode trazer cura para a sua filha enferma. E ele vai dizer isso no versículo de número 23. Ele diz no versículo 23 de Marcos, capítulo 5, minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, não para orar pela saúde dela, não para afofar o leito da enfermidade, não para ela se sentir melhor, mas para que ela seja curada. E ele diz mais, para que ela não morra, para que ela viva. O Senhor não tem só sua autoridade, Jesus, sobre a enfermidade. O Senhor também tem autoridade sobre a vida. Seja curada, autoridade sobre a enfermidade, viva, autoridade sobre a vida. Amém? Aleluia, você está comigo? A segunda lição que a gente precisa aprender numa família em desespero é que a razão do seu desespero deve ser o útero que faça nascer a sua esperança. A razão do nosso desespero deve ser o útero que faça nascer a nossa esperança. E aí tem um comentarista bíblico, que eu gosto também, chamado Warren Wiersbe. E ele faz um destaque nas 3 palavras de Jesus nesse episódio, que segundo ele fazem toda a diferença. A primeira está no versículo 36. No versículo 36, quando a notícia ruim chega, quando eles dizem que o fatalismo está ali, Jesus diz para Jairo, não temas, crê somente. Era fácil para Jairo crer enquanto a filha estava doente, mas ainda estava viva, fácil entre aspas. Mas quando a notícia chegou que ela havia morrido, a desesperança chegou no caminho que ele estava caminhando com a esperança. Naquele momento, as circunstâncias fugiram do seu controle. Naquele momento, ele viu que ele não chegou a tempo com Jesus até a sua casa. Eles dizem no versículo 39 que a menina está morta, mas ele diz assim, Jesus diz para ele, não temas, crê somente. O útero é lindo, né? É tão maravilhoso. Hoje é o Dia das Mães. E você é mãe por causa do útero. Não é apenas porque você é mulher, mas é porque o útero lhe permitiu gerar. E é muito interessante que o que é gerado no útero começa de uma forma muito aparentemente insignificante, pequena, quase não perceptível. Mas à medida que o tempo passa, a vida vai se consolidando, a vida vai nascendo, a força vai acontecendo, o ritmo da vida começa a ser ditado pelo pulsar do coração, a beleza da vida começa a ser expressa a partir dos membros sendo formados, até o milagre do nascimento. E eu penso que esperança na nossa vida é assim, ninguém tem muita esperança de uma vez. A esperança na nossa vida precisa ser gerada no útero da fé. Nas crises, nas dificuldades, a nossa esperança começa tímida. Mas à medida que o tempo vai passando, que as circunstâncias vão vindo, nós precisamos permitir que a esperança seja gerada
para que ela possa nascer num momento de desespero na nossa vida. Por isso o desespero pode ser, sem dúvida nenhuma, o útero que vai fazer a nossa esperança nascer. E Jesus chega, e como eu disse, Warsby diz 3 expressões, e ele diz no versículo 41, Talita cumi, menina, levanta-te, ou levante-se. Jesus diz, não temas, crê somente. Jesus diz, a criança não está morta, mas dorme. E Jesus diz, menina, levanta. São palavras de esperança que geram vida no nosso desespero. Eu tenho aprendido que a fé amordaça as nossas incertezas. A fé amordaça as nossas angústias. A fé amordaça os nossos medos. Aliás, a fé está surda, cega para as impossibilidades, para os medos, para as angústias que a nossa vida possa trazer. E toda descrença, toda dúvida foi vencida quando Jesus pegou a menina e ela se levantou em vida. E nós precisamos fazer nascer a esperança no útero da fé, ainda que as dificuldades sejam extremas. Aquela mulher hemorrágica que aparece no meio da história é intrusa, intrometida, a que vem atrapalhar o ritmo da ação de Jesus. Ela perdeu tudo. Ainda que o seu organismo estivesse em sangue, sendo esvaído pelo seu corpo, ela ainda tinha no útero a fé que dizia, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Ainda que as notícias ruins cheguem, deixe a fé continuar sendo gerada no meio do seu desespero. E aí, nesse momento de crise, eu considero essa parte do versículo 35 em diante o tempo crucial desse texto. Aqui está para mim o coração desse texto. Quando Jairo recebe a notícia, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Aqui está um momento crucial dessa história. Se Jairo cresce em Jesus apenas como um grande profeta, se Jairo cresce em Jesus apenas como um grande sacerdote, se Jairo cresce em Jesus apenas como um religioso melhor do que ele, do que os outros, ele poderia dizer, então tá bom, Jesus, obrigado por ter vindo comigo, obrigado por ter passado pela multidão, obrigado por toda aquela situação ali com aquela mulher, mas eu te agradeço, mas agora já não há mais o que fazer. Só que nesse momento crucial, Jairo podia tomar uma outra decisão. Este homem, quem sabe que durante muito tempo desdenhou do ministério profético messiânico de Jesus, como seus companheiros religiosos, ele toma uma decisão nesse momento crucial. Ele diz, eu não quero crer em ti apenas como profeta. Jesus diz para ele, vamos para a tua casa. O texto diz, Jesus não faz caso, não dá importância, no versículo 36, é isso? Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, disse, vamos, não temas, crê somente. E aí sabe o que Jairo mostra? Ele diz, eu vou. Ela morreu, mas eu vou continuar levando o Senhor para minha casa, porque o meu pedido ainda está vivo. Eu creio que o Senhor tem poder sobre a enfermidade. Vá até a minha casa, toque nela, para que ela seja curada e viva. Foi isso que nós lemos, você está comigo? Então Jairo ainda está pensando, eu creio que o Senhor tem autoridade sobre a enfermidade, mas eu também creio que o Senhor tem autoridade, porque eu disse, vá até ela, Senhor, para que ela seja curada e para que ela viva. Então eu também creio que o Senhor tem autoridade sobre a vida. Então eu quero ir com o Senhor até minha casa, porque já que ela não pôde ser curada, ela pode ser ressuscitada. Esse é um momento crucial dessa história. Todo o coração dessa história está aqui. E aí, algo lindo nasce nesse momento.
a gente entende que a fé não resulta dos milagres, mas os milagres nascem a partir da fé. A fé não é resultado de milagres. O milagre que é resultado de uma grande fé. É o milagre da fé. É o milagre nesse Cristo que pode fazer o impossível. Quando os recursos acabaram, Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Quando as piores notícias chegaram, Jesus disse: não temas, crê somente. Quando o desespero chegou, Jesus disse: não temas, crê somente. Ao longo da minha vida ministerial, eu já tive a experiência de caminhar com muitas pessoas que viveram momentos como estes, que precisaram optar sob um prisma ou outro. Dizer para Jesus: obrigado, até aqui eu fui, mas eu acho que agora não dá. Ou dizer: não, eu creio que tudo é possível. Eu vou contar uma história, não vou citar a pessoa e nem o lugar. Mas houve uma época que eu conduzia uma reunião de oração pequena, terças-feiras à tarde, com mulheres. Era um grupo muito pequeno, 7, 8 mulheres no máximo, não passava de 10, sempre as mesmas, toda terça à tarde, aquele grupinho, já há anos naquela igreja. Eu cheguei, então comecei a participar desse trabalho, terça à tarde, que tinha inclusive o mesmo nome daqui de Londrina, Tarde da Esperança, naquela cidade. E nós orávamos, nós clamávamos, mulheres de fé, mulheres valorosas, preciosas, elas mesmas ministravam para elas, de vez em quando eu ministrava, mas eu fazia questão de estar com elas às terças-feiras para um tempo de oração, toda terça-feira. Até que uma terça, entrou uma mulher naquela nossa pequena reunião de oração. Agora eu não me lembro se ela foi convidada por uma daquelas mulheres, eu acredito que foi. Ela tinha acabado de receber o diagnóstico final do seu tratamento de câncer. Era já irremediável, ela já estava com metástase, ela já estava na iminência de poucos dias, ou um pouco mais de dias, meses de vida. Mas essa mulher teve uma experiência significativa, verdadeira, genuína. Ela decidiu fazer do seu desespero o útero da sua esperança, e ela decidiu crer em Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje. Essa mulher entrou naquela reunião e ela pediu a palavra, e ela contou todo o quadro que ela estava vivendo, ela relatou toda a dificuldade que ela estava enfrentando, mas ela disse assim, e eu não estou incentivando ninguém a fazer o que ela fez, isso foi uma relação dela com Deus. Ela disse assim: eu vou ser curada. Eu recebi a pior notícia da história da minha vida. A mulher estava pele e osso, magrinha, magrinha, osso, magra, magra. Os dentes para frente. Ela disse: eu vou ser curada. E eu vou me abastecer da minha fé. E ela tomou uma decisão muito ousada naquela tarde. E eu não vou dizer qual é também, para não incentivar ninguém, mas ela disse: eu vou ser curada. E nós oramos, A partir daquela terça, essa mulher começou a frequentar as reuniões de terça. E ia tarde. Começou a ir sozinha, a família ainda não estava na igreja, e orando: eu vou ser curada, eu vou ser curada. Aí ela criou uma estratégia maravilhosa no meio do desespero da vida. Sabe o que ela fez? Ela pegou vários versículos bíblicos, vários, e ela começou a escrever os versículos bíblicos fortes que Deus falava com ela. Ela começou a escrever. Sabe o que ela fez? Olha lá, você vai se preocupar com a sua reputação, com a sua fé. Ela colocava no espelho do banheiro vários versículos. O marido não ia para a igreja. Colocava no guarda-roupa, colocava no armário da cozinha, no micro-ondas, na geladeira, na casa toda. Onde ela passava, ela disse que a estratégia que ela encontrou era olhar para a casa dela e ver versículos, e olhar para a palavra. E ao invés dela ficar se alimentando das notícias ruins, do tratamento, da dificuldade, das dores que ela sentia no corpo, ela estava se alimentando da palavra. Preciso dizer o que aconteceu? Essa mulher foi curada. Essa mulher está bem viva.
O seu marido, eu o batizei. Tive o privilégio. A fé foi o útero da sua esperança. Uma família em desespero. A notícia estava terrível. A situação era irremediável. Mas a fé resultou no milagre. E é isso que em tempos como este que nós estamos vivendo, que a igreja de Jesus precisa dizer: eu creio no milagre. Diga aí, escreve aí no YouTube, eu não sei se tem gente nos acompanhando, quantas são, mas diga assim: eu creio no milagre, a minha fé vai produzir um grande milagre. Jesus disse isso para Marta quando Lázaro estava morto: se creres, verás a glória de Deus. A morte já foi vencida, a morte já está nas mãos do Senhor. Jesus já venceu a morte. Isaías 25:8 diz assim: destruirá a morte para sempre, o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse: ele destruirá a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todo o rosto. Você está chorando? Tem lágrimas no teu rosto? Jesus está dizendo: eu vou tirar e enxugar as lágrimas. Quando tudo parece perdido, não significa em absoluto que de fato esteja perdido. Parecer não é igual ao ser. E a gente tem feito muito do parecer o ser, e isso é uma grande crise que traz desespero. Quantas coisas parecem totalmente perdidas, mas que Jesus mudou e que o Senhor interviu. Quando Abraão amarrou Isaque naquela pedra, quando Abraão ergueu a sua faca para matar o seu filho, quando ele, com o seu coração batendo a não sei quantos por hora, levantou a faca para matar o seu filho, quando tudo parecia perdido, ele escutou o barulho do cordeiro. Deus providenciou o cordeiro. Quando o povo saiu do Egito marchando, crendo numa grande promessa, se deparou com um grande mar e começa, quem sabe, escutar os barulhos dos gritos dos soldados de Faraó, dos carros, dos cavalos, dos animais, do ódio. Quando tudo parecia perdido, o Senhor fez o mar se abrir e o povo caminhou em terra seca. Por isso nós precisamos crer que a família não precisa viver em desespero quando ela crê em Jesus. É no meio da crise que a fé precisa sobrepor a nossa imaginação, já que eu disse que o desespero está na nossa mente. C.S. Lewis disse que o grande confronto que a gente precisa ter na nossa vida para superar as piores crises da vida é a fé e a emoção, e não a fé e a razão. Porque às vezes a razão diz que crê na fé, mas a emoção diz que não. Você já passou por isso ou não? Você crê, mas a sua emoção diz que não. A angústia, o medo, o desespero, e assim muita gente está vivendo. Quem sabe agora, você que está me assistindo, está assim, você crê, mas a sua emoção, o seu estado emocional, as coisas que estão passando na sua mente dizem não. Por isso Jesus diz: não temas, crê somente. Esse é o confronto que nós precisamos fazer hoje. Não é só confrontar a razão, não, é confrontar a emoção. É olhar para a situação e dizer: o Senhor vai prover o cordeiro. O Senhor vai trazer um milagre. Meu querido, não deixe a esperança no meio da jornada. Não caminhe em desespero, não permite que o desespero seja o seu tutor na tua estrada. Jesus disse: não temas, crê somente. No desespero, não subestime o poder de Jesus sobre todas as coisas. Jesus disse no versículo 39 e 40, eu já estou chegando no final: a criança não está morta, mas ela dorme.
E aí depois ele diz assim, Talita cumi. E eu não sei como é que foi que eu senti isso hoje à tarde, mas eu acho que eu senti uma santa revelação nesse texto. E eu confesso que eu estou aqui ainda com bastante temor diante de Deus. Então passe pelo teu filtro, tá bom? Mas eu me perguntei, por que Jesus fala com o morto, já que a Bíblia diz que ninguém pode falar com os mortos? Eu fiquei olhando a perspectiva da morte para Jesus, e a palavra diz, Talita cumi, é a expressão que a criança entendia, porque essa expressão está no aramaico, então Jesus falou no idioma que a menina entendesse. Então, como Jesus fala no idioma que um morto entende? Como um morto entende? Lázaro, sai para fora. E aí o Espírito me disse algo, ele disse assim, para Jesus ninguém nunca morreu e nunca morrerá. Todos estão vivos diante daquele que é a vida. Jesus não é guiado pela barreira da morte. Eu disse, como assim? E o Espírito me disse, tem aqueles que estão vivos e viverão na eternidade para Ele. Mas aqueles que também viverão na eternidade fora dEle, todos estarão vivos. Todos estarão vivos, agora sem Ele. A morte não é uma barreira para Jesus, e Jesus fala com naturalidade sobre a morte, porque para Jesus a vida é maior do que qualquer limitação humana. Não há morte para Jesus. Para nós a morte espiritual, a morte física, a morte emocional, mas para Jesus só existe uma palavra, vida. E quando Ele olha para a morte, é vida. A nossa morte nele é vida. Então, por isso Jesus diz, ela só dorme. Ela só descansa. Ela pode me ouvir. Ela pode me ouvir. Talita cumi. Menina, eu lhe ordeno, levanta-se. E quando eu tive essa experiência hoje, o Espírito disse, por isso, por esta razão, que Ele tem autoridade sobre o desespero mais terrível que você possa passar na sua vida. É por esta razão que Ele tem poder e autoridade sobre a crise mais profunda da sua vida. Para Jesus não tem causa perdida, para Jesus não tem cego, para Jesus tem o que vê. Para Jesus não tem o aleijado, tem o que anda. Para Jesus não tem o que está morto, tem o que vive. Para Jesus não tem o que não pode ser curado. Para Jesus tem aquele que pode ser restaurado. E aí, para encerrar, faça da razão do seu desespero a motivação da sua alegria, e eu concluo com isso. Alegria no desespero talvez seja uma das maiores incoerências da fé. Porque no desespero a gente está com medo, está com angústia, está com choro, está com lamento, está com grito. Mas Jesus diz, no seu desespero, veja a alegria. Sabe o que o profeta diz? Que ele transforma o meu luto em dança. Ele transforma o meu pranto em festa. Ele transforma a minha tristeza em alegria. Ele transforma o doente numa pessoa curada. Ele transforma o morto naquele que vive. Ele transforma a estéril em mães de filhos. Esse Jesus usa o desespero como matéria-prima para revelar sua grande alegria na nossa vida. Então, por que eu vou na jornada e voltando para o início da ilustração dessa mensagem? No trânsito, nas crises, andando de mão dadas com a esperança, por que eu vou dizer para ela? Fique aí, porque eu não dou conta. Meu irmão, minha irmã,
Não se renda na sua fé. Creia. Assim como Jesus curou essa menina, aliás, Jesus deu a vida a essa menina. Assim como Jesus curou aquela mulher hemorrágica e tantos outros que nós citamos aqui, eu quero profetizar sobre a sua família que Ele pode fazer o mesmo e sobre a minha casa. Eu tenho razões e motivos da minha imaginação que, se eu não tomar cuidado, me deixarão desesperados. Mas eu quero fazer do meu desespero o caminho que me leve até Jesus. Eu quero fazer do meu desespero o útero que faça nascer a esperança dentro de mim. E eu quero fazer do meu desespero o caminho que me faça celebrar uma grande alegria. Porque essa menina ressuscitou. Essa menina viveu. E todo o desespero foi transformado a partir do grande e maravilhoso milagre. Porque, como eu disse também, quando Jesus intervém, e isso não é jargão evangélico, quero deixar isso muito claro, o milagre, o impossível, acontece. Quando Jesus intervém, o impossível acontece. Então, pode orar sim pela cura de tudo isso que nós estamos vivendo. Porque quando Jesus intervém, o impossível acontece. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse desafio que o Senhor trouxe ao nosso coração. Eu imagino que muitas famílias estão em desespero. Muitas famílias nesse instante ao redor do mundo estão desesperadas. Muitas pessoas estão se sentindo decepcionadas contigo. Muitas pessoas estão, Senhor, sendo consumidas pelo ressentimento. Muitas pessoas, Senhor, estão chorando nesse momento. E não há só pessoas que choram e que estão nessa condição por causa dessa pandemia. Há muitas outras razões de sofrimento no mundo. Talvez o desespero de uma família agora não seja por causa de um enfermo, seja por causa de um relacionamento, seja por causa de uma violência, seja por causa, Senhor, de uma crise financeira, seja, Senhor, por causa de uma impossibilidade numa circunstância que este teu filho, esta tua filha não vem mais saída, seja também por um diagnóstico terrível, difícil, seja porque tem alguém dentro da família que está sofrendo muito. E a minha oração no nome que é sobre todo nome, é nesse nome de Jesus, que é o Senhor da vida, e que para Ele nem a morte é uma barreira, porque tudo diante dEle tem vida. Não há morte diante dos olhos de Jesus, só vida. Então este que é a vida, eu clamo a este nome, para que este nome traga esperança, traga ânimo, traga cura, traga restauração, traga transformação para esta razão de desespero. E que o nosso desespero, a razão do nosso desespero nos leve até a Ti. Que a razão do nosso desespero seja o útero que vai fazer gerar mais e mais esperança. E que a razão do nosso desespero se transforme também na razão da nossa alegria. Cuida desta família, cuida de todos nós, no nome de Jesus. Amém.